Para algumas pessoas, Davi foi um homem muito controverso. Enquanto para outros o enxergam como exemplo de fidelidade e dedicação ao Senhor, afinal, ele era um homem segundo o coração de Deus. Outros o veem como alguém um tanto complicado, sem escrúpulos e adúltero. De fato, um dos pecados mais emblemáticos da Bíblia é o pecado de Davi, quando ele se apoderou da mulher de outro homem, Batseba, e depois deliberadamente pôs em prática um plano que resultou na morte do marido traído, Urias, ao deixá-lo para morrer na frente de uma batalha. Evidentemente, Davi esteve longe de ser uma pessoa impecável. Além do episódio profundo envolvendo Batseba e Urias, ele também fez outras coisas reprováveis. Por exemplo, quando mentiu ao sumo sacerdote Aimeleque enquanto fugia do rei Saul, um ato que resultou no massacre dos sacerdotes e que ele mesmo julgou ter tido alguma culpa, apesar da insanidade de Saul na ocasião. Ou quando ele desejou realizar uma censura em Israel, mesmo contra a vontade de Deus, o que gerou um castigo sobre todo o povo. Além disso, o fato de Davi ter tido muitas esposas e concubinas, embora fosse um tempo em que múltiplos casamentos diplomáticos fossem extremamente comuns no Antigo Oriente Próximo, foi contrário à lei do Senhor, que proibia que um rei de Israel multiplicasse suas mulheres, desviando seu coração, conforme lemos em Deuteronômio capítulo 17 e versículo 17. No entanto, é verdade que ainda assim encontramos na Bíblia a informação de que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, como podemos entender isso? Como Davi fez coisas tão absurdas e ainda assim pode ter sido um homem segundo o coração do Senhor? Ou melhor, o que realmente significa ser alguém segundo o coração de Deus? Se você tem dificuldade em entender este assunto, assista a esse vídeo até o final. Vamos entender melhor por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E podemos começar dizendo que ser alguém segundo o coração de Deus significa ser uma pessoa comprometida com a vontade e os propósitos do Senhor. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi uma pessoa que Deus escolheu, conforme seu agrado, para ser um líder sobre o povo de Israel. Na Bíblia, lemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus no contexto da sucessão no trono de Israel. Naquela época, Saul reinava sobre os israelitas, mas ele acabou fazendo o que era mal perante o Senhor, e por isso foi rejeitado. Através do profeta Samuel, o rei Saul recebeu o seguinte aviso: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe tentou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te planejou. Perceba que ao dizer que o Senhor havia procurado um homem que lhe agradasse, Samuel estava informando a Saul que ele era alguém de quem Deus não se agradava, alguém que tinha sido reprovado. E depois, na ocasião em que o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel, esse caráter de Davi foi enfatizado. Quando Samuel ficou com a imponência de Eliabe, um dos irmãos de Davi, Deus anunciou o seu profeta dizendo: o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Já nos tempos do Novo Testamento, o apóstolo Paulo citou esse testemunho sobre Davi em sua pregação em Antioquia. Ao resumir a história do povo de Israel, Paulo falou sobre a ascensão e queda do rei Saul. Em seguida, explicou como Deus declarou Davi como rei em Israel, do qual testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E na sequência, Paulo ainda ressaltou que foi da descendência de Davi, conforme a promessa, que Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Portanto, não há nenhuma dúvida de que o testemunho bíblico indica que Davi era mesmo um homem segundo o coração de Deus. No entanto, a verdade de que Davi era um homem segundo o coração de Deus não quer dizer que ele fosse alguém sem defeitos. Ao contrário disso, a Bíblia afirma a natureza pecaminosa de Davi. Ele próprio, em vários de seus salmos, conheceu a miséria de seu pecado. Inclusive, um dos episódios mais marcantes da história de Davi é aquele em que ele foi repreendido pelo Senhor, através do profeta Natã, por causa de seu túmulo envolvendo o pecado Urias e Batseba, que citamos nesse vídeo. E Davi,
Embora tenha sido perdoado por Deus, as consequências de seu pecado foram rigorosas em sua família. Então a pergunta que surge é: como alguém imperfeito poderia ser chamado de o homem segundo o coração de Deus? Bom, o Salmo 51, que é um salmo de Davi ao cair em si após o seu pecado, nos ajuda a entender melhor essa questão. Esse salmo nos mostra que Davi tinha a consciência da realidade de sua natureza pecaminosa. Nos versos 3 e 5, ele declara o seguinte: Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O Salmo 51 também mostra que Davi não tinha problema em confessar o seu pecado a Deus. Sobre isso, no verso 4, ele diz: Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi ainda demonstrou sinceridade diante de seus pecados. Ele não se conformava em ficar sem erro. Era alguém que clamava pela misericórdia de Deus para que suas transgressões fossem apagadas. Clamava pela purificação divina. Veja o que ele diz no verso 2 deste salmo: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi também entendeu que sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da força de sua vontade. Ele sabia que seu coração era enganoso. Por isso, no verso 10, ele suplica: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A preocupação de Davi não era perder seu poder, sua riqueza ou sua fama. Sua maior preocupação era ser privada de sua comunhão com Deus. Qual leitor da Bíblia não se lembra das palavras conhecidas do rei quebrantado no verso 11 deste salmo? Não me lance fora da tua presença, e não se retire de mim o teu Santo Espírito. E por fim, Davi era uma pessoa comprometida com a glória de Deus e com a proclamação de sua vontade. Por isso, ainda em sua oração no Salmo 51, ele se comprometeu, dizendo o seguinte: Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Portanto, diante de tudo isso, quando olhamos para a vida de Davi, podemos entender algumas verdades fundamentais sobre o que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Inclusive, podemos tirar algumas lições que são muito úteis para a nossa própria vida. Em primeiro lugar, aprender que ser um homem segundo o coração de Deus não é resultado de méritos próprios, mas da graça do Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque agia de acordo com a vontade de Deus. No entanto, como vimos, Davi não era um homem perfeito. Ele sabia que dependia da graça e do poder do Espírito Santo para que seu coração estivesse alinhado com o coração de Deus. Em segundo lugar, ser um homem segundo o coração de Deus é ser plenamente satisfeito no Senhor. É entender que a vontade divina prevalece sobre a vontade dos homens, e isso inclui a nossa própria vontade. Conforme podemos perceber no Salmo 131, Davi disse que não andava à procura de grandes coisas ou de maravilhosas realizações pessoais, mas que esperava no Senhor e descansava nele, como um filho descansa nos braços de sua mãe. Em terceiro lugar, ser um homem segundo o coração de Deus é crer na soberania absoluta do Senhor sobre todas as coisas. É confiar em Deus em tudo e em qualquer circunstância. Por exemplo, no Salmo 3, lemos que enquanto fugia da revolta de Absalão, Davi dizia: Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Em quarto lugar, na maioria das vezes, ser alguém segundo o coração de Deus será completamente o oposto de ser alguém segundo o coração dos homens. Ou agradamos a Deus ou agradamos aos homens. Não há meio termo. Saul era alguém segundo o coração dos homens e acabou rejeitado por Deus. Em quinto lugar, ser um homem segundo o coração de Deus significa estar submetido ao pronto exame do Senhor. No Salmo 139, por exemplo, o salmista admite suas limitações diante da soberania e da grandiosidade de Deus. Ele agora para que Deus o examine e avalie se há algo nele que ofende ao Senhor, pois ele quer ser conduzido pelo caminho eterno. Os homens e mulheres, segundo o coração de Deus, são aqueles que são sondados, corrigidos e guiados pelo Senhor.
Consequentemente, em sexto lugar, uma pessoa que é segundo o coração de Deus não é uma pessoa sem pecados, mas alguém que se submete à vontade divina. É alguém que limita suas próprias limitações e não faz de suas limitações um motivo para andar puramente na iniquidade. Quando o pecado vem como um tropeço em sua caminhada da fé, essa pessoa está pronta para confessar seus erros e buscar em Deus o perdão e a restauração. Saulo, como dissemos, era alguém segundo o coração dos homens, e quando confrontado por causa de seus pecados, sua primeira ocorrência sempre era buscar justificativas para seus erros, não arrependimento, confissão e perdão. Por outro lado, uma pessoa que é segundo o coração de Deus sabe que jamais poderá impressionar a Deus com seus feitos, com suas palavras eloquentes, com a religiosidade de suas orações ou com sua própria capacidade. Assim como Davi, essa pessoa sabe que o que Deus não despreza é um espírito e um coração quebrantado e contrito. Conforme escreveu o apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora deixe os seus comentários se você já sabia o que significa ser alguém segundo o coração de Deus e se você gostou do nosso vídeo. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de deixar seu like. Que Deus vos abençoe.